Olá, alunos. Eu estou gravando esse vídeo para colaborar com algumas dúvidas que vocês tiveram na aula anterior a respeito dos Estados Unidos. Nestas próximas semanas, nós vamos estudar sobre a formação dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos, em primeiro lugar, se tornou uma potência regional, ou seja, um país que influencia o continente americano, e depois como os Estados Unidos se transformou em uma potência hegemônica, ou seja, um país que influencia o mundo tal como ele é até os dias de hoje. Os Estados Unidos começou a ser colonizado no século XVII. Em aproximadamente 1620, religiosos que fugiram da Inglaterra porque eles sofriam perseguição religiosa foram para os Estados Unidos e ali estabeleceram as chamadas 13 colônias. Essa colonização, que tinha controle da Inglaterra, obviamente, ela ficou dividida entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, a Inglaterra não se interessava muito por essas colônias, devido ao clima ser parecido com o clima da Inglaterra. Ou seja, o que se plantava no norte era parecido com o que se plantava na Inglaterra. Então, a Inglaterra não se importou muito com as colônias do norte. Ela deixou as pessoas povoarem este lugar e terem uma certa liberdade para desenvolver este lugar. Por isso, nós falamos que as colônias do norte foram uma colonização de povoamento. Já as colônias do sul, em que o clima era mais parecido com o clima tropical, se plantavam e nasciam coisas típicas de clima tropical, a Inglaterra se interessava mais. Então, ali foi estabelecida uma colonização de exploração, uma colonização exploratória, em que os ingleses estabeleceram as monoculturas, as plantations, um único tipo de plantação, né, em grandes áreas, e que então ia para a metrópole, que no caso era a Inglaterra. Bom, devido à grande influência que as colônias do norte exerceram, foi dado a elas o direito de desenvolver ali a região, de se desenvolver internamente. Essas colônias do norte logo influenciaram um processo de independência nos Estados Unidos. A nação estadunidense tornou-se em 1776 independente da Inglaterra. A partir daí, politicamente falando, as colônias do norte passam a exercer mais influência sobre este território que era os Estados Unidos na época, essas 13 colônias, essa área que se localizava na parte leste do que hoje é os Estados Unidos, banhado ali pelo Oceano Atlântico. Com a intenção de desenvolver o território, os Estados Unidos passou por um processo de ocupação para o oeste. A partir das 13 colônias no leste dos Estados Unidos, os colonos, os descendentes de colonos que já estavam ali, eles começaram a ocupar o território do lado oeste dos Estados Unidos, até o Oceano Pacífico. Esse episódio foi influenciado por um documento chamado Destino Manifesto, que tinha sido escrito e ali falava que eles tinham a direção divina de ocupar esses territórios do oeste. Essa marcha para o oeste levou, inclusive, o governo dos Estados Unidos a vender terras mais baratas, a fim de influenciar a ocupação das pessoas ali na região oeste do que hoje é o país. Porém, este episódio de marcha para o oeste também ficou caracterizado pelo confronto com os indígenas que já habitavam ali. Né? Indígenas já habitavam aquele território em que os colonos acreditavam que tinham que ocupar. Então foi um período de grandes conflitos e, inclusive, de mortes de muitos indígenas. Vocês podem, nesse momento, perceber este mapa e que no lado leste do território, ali onde estão as 13 colônias e todo o território que foi ocupado. Alguns territórios eles ganharam das nações que eram donas, outras eles tomaram,
como vocês podem perceber nesse mapa, por exemplo, a Louisiana, que foi adquirido da França em 1803, o Texas, anexado em 1845, antes pertencia ao México, onde está ali a região de Los Angeles, cedida pelo México em 1848, por exemplo, ou de Oregon, cedido pela Inglaterra em 1846. Mas, apesar desses territórios terem donos, né, algumas nações serem donas, índios já habitavam ali há muito tempo antes mesmo desses colonizadores chegarem. Bom, paralelo a este acontecimento da Marcha para o Oeste, também vai ocorrer nos Estados Unidos, no século XIX, a Guerra da Secessão. Uma guerra entre os estados do Norte e os estados do Sul nos Estados Unidos. Se chama Guerra da Secessão porque realmente houve a intenção de separar o país ali. Por qual motivo? Os estados do Norte desejavam a industrialização do território, mas para haver a industrialização também deveria ocorrer o fim da escravidão, o que as colônias do Sul não concordaram. Porém, nesse episódio de aproximadamente 5 anos, em que houve a Guerra da Secessão, os estados do Norte venceram, houve a abolição dos escravos e houve, a partir desse momento, um desenvolvimento industrial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos desenvolveu o seu Manufacturing Belt. No Nordeste do país se tornou uma região industrial e o Oeste se tornou uma região de matérias-primas que abastecia a região industrial. Bom, para o desenvolvimento deste grande mercado e o desenvolvimento do seu mercado interno, o estabelecimento de ferrovias nos Estados Unidos foi muito importante para a circulação de produtos, para buscar a mercadoria e levar para a indústria. Então, isso trouxe um grande desenvolvimento interno naquela nação no século XIX, dando aos Estados Unidos um significativo crescimento econômico. Essa industrialização que atingiu a nação estadunidense, ela é marcada no período da Segunda Revolução Industrial. E um grande destaque nos Estados Unidos foi o surgimento do Fordismo. Henry Ford criou uma indústria automobilística, mas não somente uma indústria automobilística, mas um processo de produção industrial. Em outras palavras, o processo de produção industrial, influenciado pelo Taylorismo, que é você dividir uma fábrica em séries, em linhas de produção, e uma esteira rolante para tornar rápida a produção desse produto, isso acabou sendo usado em outros tipos de fábricas também. Então, o Fordismo, esse processo de produção industrial que ficou conhecido como Fordismo, que produz em grande quantidade, é uma marca muito forte ali na industrialização estadunidense. Agora é o seguinte, a partir do desenvolvimento do mercado interno, os Estados Unidos vai se preocupar em influenciar outras nações. E ele vai começar a influenciar a partir do continente americano, em uma política conhecida como América para os Americanos. A nação estadunidense queria tirar das outras nações do continente americano a influência dos europeus e colocar a influência deles. Nós podemos perceber esse imperialismo norte-americano, ou seja, essa influência e essa imposição dos Estados Unidos sobre as nações do continente americano. É uma influência em ideias, é uma influência econômica e é também uma influência militar. Nós temos vários exemplos. Cuba, os Estados Unidos ajudou no processo de independência e influenciou politicamente a nação cubana por muitos anos, até ela se tornar socialista, e isso foi rompido. Nós também podemos perceber a influência dos Estados Unidos no país chamado Panamá, inclusive com a construção do Canal do Panamá, e na América do Sul, com influência econômica. Nós podemos perceber, então, que essa política, a América para os americanos, transformou os Estados Unidos em uma potência regional, em uma potência que influenciava os países próximos de sua região, os países próximos ali do continente americano.
Em um próximo momento, nós vamos estudar a influência dos Estados Unidos no mundo como uma potência hegemônica. E nós encerramos por aqui.